I'm headed down this narrow road, chosen by a few. And all that I know is you told me to follow you. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre tratamentos a laser na odontologia. Sabia que um sorriso bonito e saudável melhora até a autoestima? E quem não gosta de ver um sorriso bonito, não é? Para isso, nós convidamos a dentista especializada em laser terapia, a doutora Luana Campos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. E hoje a Thaís também está com a gente, né, Thaís? É isso mesmo. E se você quiser participar conosco, nós temos o nosso telefone 5644-5210, o e-mail vocêmulher@r7.com, pelo Facebook Você Mulher TV ou Instagram Você Mulher. Hoje ela está gripada, né, Tatica? Isso, reparei na minha voz. E no segundo bloco nós vamos falar de uma situação que mexe muito com o sentimento das pessoas, a demissão. Como dar a volta por cima? Mas primeiro, nós vamos à matéria, em seguida a gente já volta. Para algumas pessoas, ir ao dentista é amedrontador, mas para outras, o consultório odontológico virou sinônimo de transformação de sorrisos. O dentista explica sobre a procura pelos tratamentos clareadores. O mais procurado pelas pessoas depende de um molde de silicone. O paciente usa um gel branqueador por 1 hora todos os dias e os produtos que precisam ser usados por mais tempo agem seguros pelo molde durante a noite de sono. O resultado desse tipo de clareamento dura até 2 anos. Bruna Ramos comprova a eficácia do método. Como eu sou modelo, eu trabalho com a minha imagem e eles me falaram que ia ficar mais bonito, mais apresentável e eu decidi fazer. Mas é necessário se atentar à alimentação para ter um efeito prolongado como o de Bruna. Café, refrigerante escuro, vinho, chocolate ou alimentos com cores fortes devem ser evitados. Eu tenho uma alimentação muito boa, eu não tomo refrigerante escuro, não bebo café, então eu não precisei fazer. Para mim, eles estão iguais a 2 anos atrás. O resultado do sorriso mais bonito em Bruna surtiu efeito no trabalho dela e melhorou a autoestima da modelo. Depois que eu fiz, eu sorri à toa. Não tá vendo? Tô sorrindo à toa, gente. Para aqueles que têm pressa, o método mais rápido de clareamento dos dentes é realizado com laser. Em apenas 2 sessões de 40 minutos, os dentes ficam branquinhos. A gengiva é protegida com um produto especial. Depois, o gel clareador é colocado dente por dente. E por fim, o laser entra em ação. A rapidez é o ponto positivo desse método, mas existe também um ponto negativo. Tem uma concentração um pouco maior do produto, ser mais forte e ele acentuar a sensibilidade de quem já tem e criar sensibilidade em quem não tem essa sensibilidade. Paloma passou por isso. Quando fui fazer, no meio do processo eu pedi para parar, até porque eu comecei a sentir muita dor. Que ao longo dos dias do a laser eu senti muita sensibilidade nos dentes. Fugindo do consultório odontológico, também encontramos produtos clareadores nas farmácias e mercados. Será que funcionam? Na verdade, esses produtos vendidos em farmácia, como as fitas, como os enxaguatórios e as pastas de dente, eles têm uma função para manter o clareamento que a gente fez, que o ideal é o paciente procurar um profissional, clarear e conservar esse clareamento com esses acessórios. As fitas clareiam um pouquinho, sim, em grau menor do que o clareamento dentário que a gente faz em consultório, porque a concentração é bem pequena. Independente da técnica escolhida, o ideal é clarear com moderação, pois o excesso, além de ficar estranho, pode prejudicar o esmalte do dente. O esmalte é uma camada fina, tá? Que protege a parte interna do dente, que ela é mais sensível, é uma camada protetora, ela é lisa,
E ela pode ficar áspera, perdendo algumas propriedades por conta de excesso de clareamento. Além de melhorar a autoestima e beleza, um sorriso bem cuidado pode beneficiar o trabalhador e até facilitar um aumento salarial. Mas veja o que diz o chefe de uma empresa caso o sorriso não esteja bem cuidado. Se a pessoa não tem uma boca saudável, eu acho que você já começa a pensar, pô, mas se nem a boca dela é saudável, imagina como ela cuida das outras coisas. Sorrir faz bem para a saúde, para a aparência, para quem sorri e para quem o recebe. Para ter sucesso e espontaneidade nesse gesto, veja as dicas e esclarecimentos de dúvidas para deixar seus dentes mais bonitos e saudáveis no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Então vamos lá, doutora Luana, o que é o laser na odontologia? Bom, Ana, o laser ele é uma terapia relativamente nova, né? E ele vem sendo estudado desde o seu desenvolvimento e tal, tanto nas áreas, né, em todas as especialidades médicas, como também nas especialidades odontológicas. E esses trabalhos que estão sendo publicados, eles comprovam que o laser é extremamente eficaz para diversos tipos de tratamentos. Isso acontece porque o laser, na verdade, ele é uma luz com características bastante especiais, assim, que o diferem da luz halógena, que é a luz que a gente usa em casa, enfim. E essas propriedades específicas da luz laser é que fazem com que esse laser tenha uma atuação, né, e um efeito terapêutico sobre os tecidos. E hoje já se sabe que o laser ele é super seguro, né, e bem aceito por todos os pacientes. Então hoje a gente já diz que o laser chega até a ser um equipamento já indispensável no consultório odontológico. Não, o laser veio para ficar mesmo, ficar, agora. Com certeza. E ele faz mal à saúde? O laser, quando bem usado e bem manipulado, né, quando o profissional é habilitado a usar um laser, ele não faz mal à saúde. Não faz mal à saúde porque ele não é uma radiação ionizante, ou seja, ele não produz, né, não promove nenhum tipo de dano ou injúria às células e tecidos do nosso corpo. Então não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. É o que a o gente único até... cuidado que eu acho que assim todo mundo precisa ter é que os equipamentos, eles não podem, você não pode olhar diretamente para a luz laser. Então todos os equipamentos vêm com óculos de proteção, né? Porque pode irritar, promover alguma irritação, né, inconveniente nos olhos, é a única coisa. E a senhora até trouxe, né, os óculos para a gente ver que existem diferenças, né? Exatamente. Então esses aqui são os óculos de proteção. É que a gente diz que é a biossegurança na hora de fazer as aplicações. Eles são diferentes porque a luz laser ela tem comprimentos de onda. Então dependendo do comprimento de onda que a gente vai emitir para determinados tratamentos, né, a gente tem que escolher o óculos certo. Aí também o dentista precisa estar habilitado para usar o óculos corretamente. É o que a gente conversava, né, doutora Luana, no intervalo, que às vezes a pessoa procura o mais barato e acaba saindo mais caro, né? Então, se tratando, quer dizer, é um equipamento que a gente sabe que o manuseio tem que ser de um profissional. Bem responsável. Então, não pode simplesmente comprar um equipamento, não procurar aprender sobre como esse equipamento funciona e simplesmente sair aplicando do que você ouviu falar, né? Tem que estudar, tem que fazer um curso para se habilitar e aí sim fazer as aplicações, sem nenhum problema. E doutora, na sensibilidade à água gelada, o uso do laser pode ser efetiva? Com certeza, ele pode ser efetivo. O uso do laser tem sido bastante estudado nessa área de hipersensibilidade. Agora, o que a gente precisa se atentar é que o dentista responsável, né, pelo paciente, ele tem que diagnosticar a causa daquela hipersensibilidade, que muitas vezes ela é multifatorial. Identificando a causa e eliminando essa causa, tratando a causa, o laser
pode tratar com diversos benefícios. Ele até é destacado para hipersensibilidade pela rapidez que promove, né, o alívio da dor e consequente conforto para o paciente. Primeiro, no caso, teria que tratar a causa daquela dor, né? Isso, se é uma sensibilidade porque está com uma retração de gengiva ou porque esse paciente fez um clareamento, enfim, diagnosticar o que é, primeiro, e aí tratar aquela dor com laser, com certeza. E doutora Luana, são quantos tipos de laser que existem? Basicamente, na odontologia, nós temos 2 tipos de laser. Os lasers de alta potência e os lasers de baixa potência. Os lasers de alta potência, eles vão atuar no tecido por aumento de temperatura. Ou seja, eles vão cortar, ablacionar, vaporizar ou até derreter a superfície, né, que eles entram em contato. Então, eles são conhecidos, né, popularmente como os lasers cirúrgicos, porque eles são ótimos para fazer esse tipo de procedimento. E tem um outro tipo de laser, que é o de baixa potência, que ele, ao contrário do de alta potência, ele não age por aumento de temperatura, ele não esquenta o tecido. Quando o laser de baixa potência ele entra em contato com o tecido, ele promove os efeitos de anti-inflamatório, analgésico, né, que é remoção da dor, e de bioestimulação, para cicatrização, né, etc. Eu até trouxe aqui alguns equipamentos para diferenciar também como que eles se apresentam. Então, por exemplo, de alta potência, a gente tem aqui, ele é bem delicado, ele vem numa caneta, assim, esse é um exemplo deles, tem diversos com outras apresentações, mas um dos mais utilizados é esse daqui, e ele vem com uma pontinha, uma fibra, né, super delicada, que é onde a gente encosta no tecido que nós vamos fazer a cirurgia, enfim, tá? E tem diferença, que eu vi que tem uns que são a luz vermelha e a outra azul. Então, a azul eu vou explicar mais pra frente, que essa azul essa seria vermelha, LED. então. Esse aqui tem a luz vermelha. Ah, tá. Isso. E esse aqui é um laser de baixa potência, né? Esse aqui é super prático, porque você não precisa do fio, né? Esse aqui é uma característica boa. E aí, o dentista só programa de acordo com o problema que tem o paciente e faz as aplicações com óculos específicos, né? Como a gente já comentou. E qualquer tipo de dor, doutora, pode ser solucionado com laser? Olha, a maioria das dores em cavidade oral podem ser solucionadas, né? E dores, assim, de diversas etiologias. A gente pode solucionar dores nevrálgicas, que são dores de nervo, dores musculares, dores na articulação, né? Na nossa TM, dores de pós-operatório, cirúrgico, assim, enfim, diversas dores, assim. A gente pode solucionar. Então, a gente está vendo que o laser para cirurgia está sendo, hoje, é a melhor opção. Uma das melhores. Assim, tem algumas cirurgias que ainda a gente precisa de um tratamento convencional. Mas essas mais delicadas, em gengiva, cirurgias estéticas, hoje é o que tem de melhor. E tem alguma contraindicação? Olha, eu não acredito em contraindicação para o laser, mesmo porque não existe nenhum estudo que comprove que o laser faz mal ao tecido, né, do organismo. Eu só uso ele com cautela em determinadas situações. Então, eu vou citar 2 delas aqui. Por exemplo, pacientes que têm algum distúrbio de tireoide. Então, nós só procuramos evitar fazer a aplicação do laser nessa região. E o segundo exemplo são pacientes que têm algum tipo de tumor maligno dentro da boca. Então, nesses casos, na região tumoral, a gente evita fazer a aplicação, né? Dá uma margem de segurança, que aí não tem nenhum tipo de problema. E, doutora Luana, quando a gente substitui o tratamento a laser pelo antigo, do motorzinho, aquele barulhinho? Então, essa é a pergunta que todo mundo né, quer mais saber. Na verdade, infelizmente, a gente ainda não consegue substituir o laser pelo motorzinho. Já existe sim equipamentos muito bons para remoção da cárie, para fazer alguns preparos cavitários, mas quando a gente precisa fazer um tratamento maior, um preparo maior, por exemplo, para colocar uma coroa ou algum tipo de trabalho protético, nós ainda precisamos do motorzinho para fazer, enfim,
Mas a tecnologia caminha para isso. Quem sabe mais para frente, né? O laser tem já essa função. O motorzinho então continua ali. Ele ainda continua. Ele tem um lugarzinho dele ainda, não tem jeito. E qual a vantagem da laser terapia? Após uma extração, se usa também nesse momento laser? Sim. Quando a gente extrai um dente, o que a gente quer? Que aquela ferida cirúrgica, ela cicatrize mais rápido. Né, e que não contamine com nada. Então, o laser ele vai agir justamente nisso. Então, fazendo as aplicações de laser nessa região, a gente consegue tanto modular a remodelação óssea, como também fazer com que a ferida cirúrgica cicatrize mais rápido. Né? E tudo isso vai contribuir para que o paciente diminua o risco de ter uma infecção local. E isso serve também para quando o paciente coloca um implante, por exemplo. Colocou um implante, modula aquele osso, né? Ativa essa remodelação para ela ser mais rápida e também a cicatrização. E doutora, o que é PDT? PDT é uma ótima pergunta. PDT é o que complementa o que a gente já tem com as fototerapias convencionais. A sigla PDT, ela significa terapia fotodinâmica, né? E só para entender melhor, o laser sozinho, ele não tem um efeito antimicrobiano, ele não mata nenhum tipo de micro-organismo, seja qual for a potência. Mas foi descoberto que quando a gente associa o laser a um corante fotossensibilizador, ele passa a exercer esse efeito antimicrobiano. Então eu vou dar um exemplo, um paciente tem uma inflamação gengival, uma periodontite, enfim, só o laser ali consegue modular essa inflamação, mas não é o suficiente para eliminar o real foco, né, as bactérias. Então, nesse caso, a gente pode corar, né, tem que também saber selecionar esse corante, cora essa região, dá um tempo específico e faz a aplicação de laser. Então, as bactérias vão coradas, agora absorvem a luz laser e aí sim elas morrem e a gente consegue um tratamento muito mais acelerado e eficaz para esses tipos de casos, assim. E o PDT ele pode ser aplicado em diversas áreas. Então, a boca é um lugar muito contaminado. Tem bactéria, fungo, tem infecção viral. Então, para todos esses casos, podemos, né, usar o PDT sem nenhum problema também. E no caso da herpes simples, o laser ajuda? O laser ajuda muito até. Em herpes simples, inclusive o PDT. O herpes simples, ele é uma doença, a gente precisa prestar atenção, inclusive, nisso, porque é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus. Então, e ela se desenvolve em duas fases, né? Então, ela aparece em forma de vesícula, onde tem aquele líquido contaminado pelo vírus, e quando essa vesícula rompe, ela passa para a fase de crosta. Então, se o paciente chega em fase de vesícula, ou seja, tem a presença do vírus, está com a ferida contaminada, né, a vesícula, nós podemos usar o laser de alta potência, né, para romper a vesícula e para essa temperatura ser mais alta também esterilizar a região, eliminar o vírus, ou usar o PDT, rompe a vesícula e com o PDT eliminar o vírus. E acelera também para o paciente já passar para a segunda fase, que é de crosta. Na fase de crosta, a gente usa o laser de baixa potência aí para diminuir a dor, aumentar o conforto desse paciente e acelerar a reparação. Então, para herpes é ótimo, porque a gente pode misturar todas as fototerapias. Todos os jeitos ele se beneficia, né? Doutora Luana, tem gente que fala, mas não vou mexer com laser, com nada, porque vai me causar sensibilidade, laser é muito caro, o tratamento em si, né? Primeiro vamos falar da sensibilidade, porque existem pessoas que nunca usaram laser ou algum tipo de clareamento e têm sensibilidade, né? Então, o laser em si, ele não dá a sensibilidade, pelo contrário, ele trata ela, né? Então não tem nenhum problema, né? O laser não vai causar nenhum tipo de hipersensibilidade. E quanto aos gastos? Exatamente. É isso As que todo mundo quer pessoas tendem saber. a achar que o laser, que esse tratamento a laser ele é caro. Só que na maioria das vezes ele não é caro, né?
as aplicações de laser, assim como qualquer outro procedimento odontológico, varia o preço de acordo com o diagnóstico do paciente, de acordo com o tratamento proposto para aquele paciente. Então, isso varia, né? E eu acho que, acima de tudo, por ser um tratamento que otimiza todos os outros tratamentos, o custo-benefício acaba compensando, mesmo que o valor seja mais alto. Então, só tem benefícios, na minha opinião. E também o que a gente viu isso na matéria, né? E abrimos o programa assim, quem não gosta de um sorriso bonito? Exatamente. Então é investimento, né? Como tudo na vida. Deixa eu colocar algumas perguntas aqui para a senhora, que passaram no R7 nosso e deixaram lá. É a Mariana de Juiz de Fora. É possível fazer várias sessões de laser ou o ser humano tem alguma restrição? Então, é possível fazer diversas sessões. O que a gente preconiza é fazer uma sessão por dia. Então, se no mesmo dia fizer 2, talvez não tenha um efeito satisfatório, né? Você não consiga acelerar mais que uma aplicação. Então, é o que a gente... Então se quiser todo dia, pode. Todo dia pode. Mas, portanto, que seja uma por dia. Cada tratamento tem um protocolo, né? Mais ou menos... a seguir, né? A seguir. Respeitar. Então, para cada um, não é também assim, sair fazendo laser. O ano inteiro vou fazer. Não, tem o tempo específico, mas se for dias seguidos, não tem nenhum problema. Entendi. A Ana Paula, de Cabo Frio. No caso dental, posso sofrer algum tipo de queimadura ou lesão com laser? Bom, se o dentista não for habilitado a usar principalmente os lasers de alta potência, pode até ter algum problema assim dental, mas nunca ouvi falar, eu acho muito difícil isso acontecer com o paciente. Com laser ainda, né? Porque traz tanto benefício que a gente não consegue imaginar. A Maria Clara de Mossoró, ela pergunta assim, depois da sessão com laser, meus dentes podem ficar mais sensíveis ou ter sensibilidade que eu não tinha? É o que a gente estava falando antes, né? Não, pode ser que após o clareamento ela tenha sensibilidade, mas pela aplicação do laser de baixa potência ou de alta potência, não. Quer dizer, também ela estando bem assessorada por um bom profissional, ele vai saber, né? Tipo, a potência a ser usada. Quer dizer, se o laser está tratando, então ele não tem como aumentar essa sensibilidade sem tratar, né? Não tem como. Então, doutora Luana, ficou alguma coisa que a gente não abordou, que a senhora acha interessante comentar? A única coisa é que a gente escuta muito falar que o clareamento a laser, né? Eu trouxe até aqui. Hoje em dia, o clareamento, ele é feito a LED, que é um outro tipo de fonte que é o azulzinho, de luz. Que eu falei. Exatamente. Que é realizado com esse equipamento aqui, né? Sai a luz, enfim, para toda a arcada. E, enfim, ele pode sim fotoativar o gel durante o processo de clareamento, que também funcionaria sem essa ativação, mas também pode usar, não tem nenhum tipo de problema. E aquele que a gente até viu na matéria, de silicone? Aquele é o caseiro, clareamento então. Caseiro. Tá. São dois tipos. O clareamento ele pode ser feito tanto com um gel no consultório, que aí é um gel um pouco mais concentrado, né? Ou caseiro. O caseiro. Né? Que o paciente é instruído, a gente faz a moldeira individual e em casa ele faz as sessões. Quer dizer, junto com o profissional ele escolhe a melhor maneira para o tratamento. Exatamente. Né? E tem o mesmo efeito caseiro? A laser? Basicamente, sim. O que muda é mais a velocidade. O caseiro demora um pouquinho mais porque ele é menos concentrado. Leva tempo. Então tá bom, doutora. Foi um prazer ter recebido a senhora. Foi meu. O programa Você Mulher gostaria de presentear a senhora com esse livro que pra gente é um amigo de cabeceira. Tenho certeza que vai gostar porque é uma leitura fácil. E a Thaís vai entregar. E aí as portas estão abertas para quando a senhora quiser vir, que eu tenho certeza que foi um prazer. Para todas nós aprendermos. Ana, obrigada, Thaís. Muito obrigada. Tenho certeza que a senhora vai gostar muito. Com certeza. Adorei, já gostei. Vai gostar. Depois conta pra gente. Tá joia. E agora nós vamos ao intervalo e a gente já volta conversando com a Valéria. Não saia da sua guerra, não se acomode.
segunda-feira, Congresso para o Sucesso. Quando Deus muda, Ele muda por completo, em todos os sentidos. A cada semana, uma nova direção para que você tenha êxito e sucesso financeiro. Se a sua fé é essa riqueza, se os seus pensamentos são grandes, ninguém vai te influenciar não, você vai arrebentar. Os resultados acontecem. São milhares de vencedores. Vidas transformadas. Paz, ânimo, força, motivação e prosperidade. Você também poderá encontrar em sua vida. E especialmente às 22 horas. Anote o endereço: Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Viver neste mundo é uma batalha constante. Ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Na vida é assim. Quando você pensa em subir, sempre encontra dificuldades. Quando está quase conseguindo, escorrega e tem que recomeçar tudo novamente. É cansativo, mas a determinação no seu objetivo vai lhe trazer uma grande conquista. Deus sempre nos revelou a importância da família através de sua palavra. No início formou Deus a mulher porque não era bom para o homem estar só. Sendo assim, Deus, com certeza, tem bênçãos reservadas para a família. O Perfil da Família de Deus é um livro escrito pelo Bispo Macedo, que descreve e ensina sobre a constituição do lar, da família, para a glória eterna de Deus. O Perfil da Família de Deus. Adquira o seu através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Demissão. Como dar a volta por cima? Hein, Valéria? Aconteceu isso então? Sim, senhora. Né? Como que foi isso? Você trabalhava? Isso. E... Eu entrei numa determinada empresa, aí conforme o meu desenvolvimento, meu desempenho, eu fui
Foi sendo promovida. Isso, eu fui promovida a um cargo muito bom, um salário bom, mas devido a um acidente que eu tive nessa empresa, eu tive que me encostar durante 1 ano. Eu fiquei debilitada. Logo depois da promoção? Isso, após 3 meses depois da promoção. Aí eu tive que ficar encostada durante 1 mês fazendo tratamento, 1 ano, quer dizer, isso. Aí eu voltei para a empresa. Só que a empresa queria me colocar num cargo inferior do que eu já estava. Aí eu disse para eles que eu não aceitava, que eu não queria. Aí eles disseram para mim que não tinha como eles me voltar na posição que eu estava. E sempre como, né, a gente busca na palavra de Deus, colocando Deus no caminho, na frente, eu pedi a direção para Deus. Eu sempre pedi para Deus uma oportunidade para me ser cabeça e não cauda. Então eu vi uma oportunidade. Eu fiz essa seguinte oração para Deus: meu Deus, que o Senhor venha dirigir os meus caminhos. A minha vida está nas tuas mãos. Aí eu peguei, fui trabalhar. Do nada, eles me chamaram no RH e me despediram, sem nenhuma justificativa. No momento eu fiquei, meu Deus, e agora? Só que aí veio, Deus falou comigo: você não pediu para me te dar uma direção? A oportunidade está sendo dada. E nisso, eu sou formada em cabeleireira. E eu sempre trabalhei para as pessoas. Só que eu também não queria mais, não aguentava mais trabalhar para ninguém. Eu queria ser dona de mim mesma, ter a minha própria renda, fazer o meu salário, trabalhar para mim mesma. Aí veio a oportunidade de eu estar trabalhando para mim mesma, só que veio as dúvidas, os medos, a insegurança. Porque numa empresa a gente tem a estabilidade, né? Você sabe que você todo mês vai ter aquele valor. Sim. Né? E aí, você trabalhando por conta, você sabe que tudo depende de você. Do meu desempenho. Aí que são elas, né? Porque aí a gente vê realmente se a pessoa quer muito. Porque falar que quer, você vê que você queria, existia esse conflito. Mesmo você trabalhando para alguém, né? Isso. Você tinha esse desejo, eu gostaria de ser cabeça. E mesmo porque já recebia uma orientação para isso, né? Que você já frequentava a igreja. Já. Né? Então, quer dizer, você queria isso, mas não colocava em prática. Ainda não tinha arriscado, né? Tinha um certo medo dentro de mim. Tinha um certo medo. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Em relação ao emprego, né? Você contando, eu fiquei aqui pensando. Você acha que a gente sabe? Infelizmente acontece, né? A partir do momento que você começa a se destacar, você é invejada, né? Com certeza. Existem pessoas ali que, infelizmente, não correm atrás tanto quanto a pessoa que está sendo promovida, mas quer a posição da pessoa. Com certeza. E aí começa a fazer de tudo para prejudicá-la. Isso aconteceu comigo na empresa. Isso aconteceu também. Porque antes de mim tinha várias meninas mais antigas. Só que devido ao meu desenvolvimento, eu consegui chegar onde eu queria, que a gente tem que lutar para chegar onde a gente quer. Lógico, Aí elas falavam, mas por que ela? Ela chegou faz pouco tempo, eu tenho tantos anos. Mas só que elas não viam que eu lutei para chegar onde eu queria, elas se acomodaram. E isso me trouxe, eu falava para Deus, meu Deus, tem que me proteger, porque todo dia que eu chegava no serviço, era uma falando de mim para minha líder, era outra falando para o meu encarregado, mas elas me viam como uma pessoa que estava ali para prejudicar elas, mas jamais. Eu estava ali para melhorar e também para melhora na minha vida. Só que porque você tinha objetivos. Tinha um objetivo e um pouco de medo. E o pior, dona Ana, que quando eu saí dessa empresa, eles foram fazer o meu acerto, deu tudo errado. Então eu não pude receber nada. Foram 4 anos que ainda está na justiça. Eu trabalhei 4 anos, eu saí de lá sem nenhum fundo de garantia, eu não tive, seguro-desemprego eu não tive, salário, o tempo também não tive. Então, quer dizer, foi a hora que eu entrei num desespero. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu imagino, Valéria, porque, por exemplo, você trabalhando, eu quero, como você saiu e foi criada uma situação ali, e ao invés de você se revoltar contra a situação, você aproveitou, pegou como oportunidade mesmo e mudou aquela situação. Isso. Se a gente já sai com um financeiro junto, você já se revolta tudo, mas tem ali uma direção. Ela meio que tem que se apoiar, né? Exatamente. E quando não? E aí? Porque aí o desespero... Nessa época você morava com seus pais? Não, já estava casada. Já estava casada. Como que isso refletiu na sua casa?
Então, foi uma bomba. Foi, porque o meu esposo na época também estava endividado e eu também. Aí a hora que eu peguei, falei assim, meu Deus, agora é tudo ou nada. Eu falava, eu vou levar um currículo, não sei em qual lugar. Ele, filha, Deus já não te deu a direção, então faça o que Deus está te pedindo. Você pediu, Deus, Ele te deu a oportunidade, então vai em frente. E aí, dona Ana, eu tive que vencer a palavra será. Esse foi o pior obstáculo na minha vida. Será que eu vou conseguir? Porque, Valéria, desculpa só te interromper, mas não é assim mesmo, Thaís. Você vê que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? Você vê que você estava ali com a faca e o queijo na mão. Quer dizer, e é o que acontece com muitas pessoas dentro da igreja, com certeza, né? A pessoa está dentro e está pedindo uma direção. O que eu posso fazer? Eu quero mudar, eu não aceito essa mesmice. Tá bom, então Deus cria uma situação para que isso, né? Mas ainda assim, a pessoa se apega naquele mesmo mundo, continua fazendo as mesmas coisas. E ela tem um talento, né? Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, têm um talento e ela fica ali, poxa, quando que vai mudar, meu Deus? Por que não muda, né? Mas ela tem medo de arriscar, né? Como a Valéria arriscou. E aí os serás ficavam ali. Ficavam martelando na minha cabeça, mas eu sempre falei para Deus, meu Deus, se o Senhor está na minha direção, então não tem como dar errado. Se eu estou servindo o Senhor, é impossível dar errado. Então eu vou em frente e o Senhor vai me ajudar. Porque, né, Valéria, existe uma promessa para isso. Com certeza. Ele prometeu que ele ia colocar a gente para sentar ao lado de príncipes. Quer dizer, ele tira do monturo o necessitado. Você está precisando, ele está ali, mas a principal atitude, a primeira, é nossa. É nossa, né? A gente tem que tomar atitude. E aí, chegou em casa, o marido lá, triste. A situação já eu né? Triste, porque para mim, acho que era um absurdo, eu não me via desempregada. E sem contar, né, Valéria, que mexe com a autoestima da gente, né? Porque aí você fica questionando, peraí, eu servi lá 4 anos... Poxa, que consideração é essa? Será que eu não presto mais para mais nada? Né? A autoestima vai lá embaixo, porque aí você só fica procurando defeito. Você só fica procurando problema, né? Com certeza, aí a situação é para deixar mais para baixo ainda. Preocupante. Aí foi quando eu tomei uma atitude e falei, chega, eu vou fazer a minha renda, eu vou trabalhar para mim, não vou levar desaforo de ninguém. Eu vou ser mais eu, falei. Eu vou ser mais eu com Deus. Foi então... E aí teve esse momento, né? Teve. Então, peraí, antes de você, pra gente ir para esse lado, nós vamos à matéria falando sobre a demissão. Vocês já ouviram a gente falando um pouquinho aqui, mas agora nós vamos à matéria e a gente já volta com a Valéria. Choro, tristeza, sentimentos preocupantes que tomam conta da maioria das pessoas quando o assunto é demissão. Esse casal, por exemplo, está nervoso porque o dono da empresa em que trabalhavam sumiu e fechou as portas da fábrica. É um susto, né? O que se vai fazer com criança pequena em casa? Começa a faltar as coisas para criança e com criança não é fácil, né? Sabe que eu tô de ter trabalhado lá, feito serão. E chegou hora extra, né? Fiz, trabalhei. Daí quando chega perto do Natal, tu não... Cadê o dinheiro? Independente do motivo da demissão, o que fazer diante dessa situação que se faz realidade para a maioria das pessoas pelo menos uma vez na vida? Procurar um novo emprego em jornais ou até mesmo na internet são algumas das soluções. A internet, por exemplo, não é só um mundo de diversão, mas também de network. No Brasil, a gente está desenvolvendo um pouco essa mentalidade, né? O LinkedIn, como você mencionou, é justamente para profissionais. Então, você estando ali vai te ampliar a rede de contatos dentro de empresas e, com certeza, às vezes não é imediato, mas daqui 1 ano, 2 anos, pode te ajudar a arrumar um emprego, uma promoção ou conseguir uma informação de alguma empresa que pode te ajudar. Rudney é gerente de uma empresa de recrutamento
E diz que é importante saber que cada vez mais os chefes monitoram as redes sociais dos funcionários. E na hora de conseguir um novo emprego, a sua rede social pode ajudar no desempate. Por isso, não faça parte de grupos suspeitos. Não poste fotos extravagantes ou depoimentos polêmicos. Na concorrência com outro candidato que se mostrar mais interessado ou que tenha uma certa afinidade maior com a empresa ou com a área, isso também pode ser usado como critério de desempate. Liliane ficou desempregada, foi demitida e, semelhante a todas as pessoas que já passaram por isso, ela sentiu tristeza. Mas deu a volta por cima e vamos saber como aconteceu a superação desse problema. Formada em matemática, com pós-graduação em análise de sistemas, experiência de mais de 20 anos no mercado de trabalho e mesmo assim não foi poupada da demissão. Chorei muito, tinha dias que eu não queria levantar da cama, dormia demais, porque aí eu acho que fica um ciclo, né, que você acaba não percebendo e vai se afundando. Mãe solteira, ela se preocupava com a filha Bianca, que sofria junto com ela. O que ela sentia, e ela não chorava junto comigo, mas ela tinha outros tipos de atitude que você percebe que é por sua causa. Nessa hora, o apoio dos amigos pode unir forças e fazer a diferença. Foi assim com Liliane. Aí eu reencontrei uma amiga, ela viu do jeito que eu tava, inclusive nesse dia eu tava chorando demais. E ela falou assim pra mim, olha, eu quero que você faça pão de mel. E apesar da tristeza, Liliane decidiu dar um passo à frente e fazer o melhor que podia. Foi em busca da receita. Fiz uma busca no site de buscas e vi qual a melhor receita que estaria se encaixando para poder estar fazendo. E a mais barata, a mais simples e a mais fácil que eu achei foi a do Edu Guedes. O pão de mel da TV foi feito por Liliane e mudou a vida dela. A amiga que a incentivou conta que a primeira remessa já foi um sucesso. Todos adoraram, estava uma delícia. Foi muito bom. Aí, assim, eu comecei a divulgar. E aí ela fez, nós mandamos provar e a pessoa gostava e começou a pedir encomenda e aí foi. Mudou minha vida completamente. Bianca não se tornou só a provadora oficial, como também a auxiliadora de palavras certas. Às vezes ela chora que ela acha que não vai dar nada certo. Mas eu falo pra ela que vai dar certo, assim. Tem pão de mel também que o chocolate fica bem seco, só que o da minha mãe não fica. As entregas são muitas e os clientes esperam ansiosos pelos deliciosos pães de mel. Ai, que surpresa! A sua cachorrinha cresceu. Ela cresceu, lógico, ela come. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Ai, ainda bem que minha encomenda chegou, minhas amigas já estão esperando. E assim, Liliane passou de desempregada para empresária. Estímulo, dedicação, vontade de vencer e fé foram alguns dos ingredientes para a mudança de vida de Liliane. Então, Valéria, a gente viu e sabe que realmente mexe muito com a autoestima da mulher, né? Agora me conta como que foi esse dia a dia. Você saiu de lá, parece que o chão tinha aberto, né? Sim, senhora. Porque aí fica um turbilhão na cabeça. São sentimentos, emoções. O que eu vou fazer agora? Você tem filhos? Tinha filhos? Não, senhora. Não. Menos mal, né? Porque é uma boca Graças menos, né? Mas e aí? Você chegou em casa? Já cheguei meio triste, né? Meio abalada, pensando em aquele pensamento, eu desempregada, meu Deus. Aí, com os dias, vem as contas para ser paga. E o meu marido apertado e eu falando para ele, amor, eu vou te ajudar. Ele disse, filha, não se preocupa, eu vou dando conta. Eu disse, mas eu tenho 26 anos, dona Ana. Trabalho desde os meus 12 anos, então foi uma situação assim, muito ruim para mim, porque eu sempre trabalhei, eu sempre conquistei as minhas coisas, eu sempre conquistei o meu salário. Eu nunca precisei depender de ninguém,
de ninguém. Geralmente quem começa a trabalhar cedo é assim mesmo, né? É horrível. A gente já corre atrás. Então, uma quando a gente se vê numa situação difícil. assim, né? É esposo, mas assim, a gente precisa das coisas, precisa estar pedindo, às vezes ele não pode, a gente tem que entender. Então, eu sempre fui assim, não dependo de ninguém. Então, para mim foi muito ruim, muito, muito, até eu acostumar com essas, se acostumar com essa situação foi muito doloroso. E chegaram algumas situações, momentos que vocês chegaram, de repente, até brigar por você estar precisando de alguma coisa, realmente uma necessidade, e aí se viu diante de um não? Já. Não tem, não podemos. Um não bem grande. E é muito horrível. Deu, mas ele não, você já não está vendo como está a situação da gente, você quer mais o quê? Espera um pouquinho. Daí eu ficava, ai meu Deus, eu ficar esperando, eu nunca dependi de ninguém. Eu me via num buraco aberto. E é um conflito, né, Valéria? É horrível. Porque eu imagino ele também, né? Porque ele falava, poxa, eu não tirei a Valéria da casa dos pais para passar por essa situação, né? E também você, poxa, a gente não se uniu para acontecer isso. Com certeza. Mas a gente vê que o planejamento, né, Thaís, de um casamento, a gente passa por isso, corre esse risco, né? Verdade. Quando você está empregada, por isso que a gente sempre, principalmente a mulher, né, a gente gosta sempre de ter o nosso cofrinho, uma reserva para situações assim, que são inevitáveis, não tem jeito. E aí, de repente, a gente se vê numa situação como a da Valéria. Pega de surpresa, né? Pega de surpresa. E aí, o que fazer? Como que essa mulher que estava acostumada desde os 12, Valéria? Desde os 12 anos. Desde os 12 a trabalhar, agora tendo que depender literalmente dele. Tá na dependência das pessoas, do meu esposo, né? Para mim foi muito... E como era a convivência dos amigos? Porque nessa hora todo mundo que está do lado apoia um pouquinho, né? Porque aí começa a sofrer junto com a gente, porque às vezes na intenção de ajudar, os amigos até, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas vai para aquela velha história que você acabou de dizer, a gente não quer depender, Verdade. Né? E aí teve situações assim que você se viu? Teve sim, teve amigos que vinham querer, entre aspas, me consolar, mas nada me consolava, porque eu queria ter uma oportunidade, né? Só que não aparecia. Às vezes parecia não era na minha profissão, então para mim ficava constrangedor. Mas que nem as pessoas falam, nossa, mas você deu 4 anos lá da sua vida no seu emprego e eles te mandaram sem mais, sem menos e ainda não recebeu nada. Então aquilo ia piorando mais no meu pensamento, ia colocando mais dúvida. Esses amigos já não vieram para ajudar, né? Porque veio só essa para atrapalhar. palavra Mas eu tive que crer muito em Deus e ter muita fé que Deus ele ia me tirar. Porque é no deserto que a gente vence. Então, se eu estava passando por um deserto, eu tinha certeza que a minha vitória, Deus ele ia me dar, ia ser muito maior. É aí que nós vemos a importância da gente estar aliada a Deus, né? Porque nesses momentos que somos pegos de surpresa, né? A gente tem Deus para recorrer. Deus vai dar uma direção e Ele vai me tirar dessa situação. E aí é ir na contramão mesmo, né, Thaís? Porque você vê que tudo colaborava, né, Valéria, para que vocês, de repente, chegassem até a uma separação, porque as brigas são inevitáveis nesse momento, não tem jeito, né? Verdade. Até sentar e conversar, leva um tempinho, né? Um dos dois vão ter que ceder ali para que os ânimos acalmem. E aí, a gente, no caso nosso, cristão, a gente tem ao nosso favor a fé, né? Que faz a gente respirar e falar, peraí, eu sirvo um Deus vivo, existe uma promessa, né? Ele é fiel. Eu fazendo a minha parte é inevitável. Não tem como ele não fazer a dele. Mas, para isso, tem que existir o momento da prática. Quer dizer, você ouvia todos os dias, ou às vezes que você estava lá na reunião, todos os dias existia um aliado com você, mas que dependia muito mais de você do que dele. Quer dizer, 4 anos você ficou sonhando em ter o seu negócio próprio, mas nunca tomou atitude para isso. 4 anos, Thaís, ela pedindo, eu quero ser cabeça, eu estou cansada de trabalhar para os outros, mas nenhuma atitude para isso. Não tomei nenhuma. Né? A gente vê que como isso é contraditório, né? A pessoa, ela fala uma coisa,
mas na hora da prática, ela não age, né? Pratica outra, né? Então, é como se a gente, não sei se a gente pode usar esse termo, mas a gente até confunde Deus, ele fala, como assim, você quer ou não quer, né? Porque eu quero, mas não pratico, então eu não quero muito, porque a gente mostra o que quer através da nossa prática. E aí, por 4 anos, você ficou servindo uma pessoa. E por 4 anos pedindo, então Deus teve que tomar uma atitude. Então vamos lá, ele começou a mover as águas. Aí você foi demitida, sim, senhora. Se viu em situações, né, que nunca tinha passado. E aí agora casada, né? É verdade. Agora já eram 2 pessoas passando pela mesma situação. E seu esposo te apoiava para você tomar essa atitude do seu grande sonho. Ele me apoiava muito. E aí quando que aconteceu os será caíram por terras? Quando que você falou assim, quer saber? Chega. Foi quando eu ficava, às vezes, me lamentando pela ocasião que me aconteceu. Foi aí que eu falei assim, não, eu pedi para Deus, a oportunidade Deus me deu. Então, eu vou fazer o que Deus me pediu e pronto. Se vai dar certo, também não sei, mas eu tenho uma certeza dentro de mim, eu vou arrebentar. É melhor eu tentar do que me arrepender de algo que eu não tentei. E fui em frente, dona Ana. Aí foi que eu comecei trabalhando, né, para uma pessoa. E com o meu salário que eu ganhava ali, eu fui comprando as minhas coisas, aos poucos. Aí eu peguei, montei, não está da maneira que eu quero ainda, onde eu quero chegar. Aí foi que agora eu tenho meu estabelecimento, trabalho para mim, tenho as minhas clientes, gostam muito do meu trabalho. E a tendência é sempre eu melhorar mais e não cheguei, como eu falei para a senhora, não cheguei onde eu quero. Mas eu tenho certeza que com Deus eu vou chegar e muito ainda. E Valéria, é exatamente isso mesmo. Aliada a Deus e fazendo uma coisa que você gosta, não tem como dar errado, né? Com certeza. Quer dizer, você viu uma oportunidade e eu também vejo assim. Existem situações, Thaís, que é para a gente rever mesmo, né? Você aproveitou aquilo ali para rever seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você errava, onde não errava e tomou uma decisão. Então, é isso que toda pessoa que está insatisfeita com a vida, tanto do lado econômico como no geral, ela tem que fazer, né? Colocar ali seus pingos nos is e o que vale a pena? Será que vale a pena eu continuar num trabalho que eu sou infeliz, que eu sou maltratada, que eu sou humilhada, né? E que é limitada, porque você tinha talento. Tinha. Você sabia fazer muito bem o que você faz, mas ainda assim trabalhava para uma outra pessoa, mas pedindo uma direção. E nós vemos que essa situação foi favorável a ela, né? Exatamente. Porque foi aí que ela parou para pensar e viu que dentro dela tinha um talento, que ela tinha um potencial. Por que não investir nisso, né? E se era um sonho, né, Thaís? Era um sonho, então por que não correr atrás desse sonho? Que iria te satisfazer, né? Sim, e aí você usou a fé e uma coisa bacana que eu achei, que eu tenho certeza que foi direcionado por Deus, foi você ter trabalhado já no ramo que você queria, Sim, né? senhora. Ali já vai aperfeiçoando, já vai aprendendo algumas coisinhas. Ela foi bem sábia, né? É exatamente isso. Mas é isso. Para me pôr em prática, né? né? Deus nos dá essa sabedoria, nos dá essa condição, né? Sim, senhora. Mas o que é para a gente fazer, só cabe a gente, não tem jeito. A nossa parte é feita por nós e a dele, por ele. E foi isso que você fez. Sim, senhora. E depois que eu abri meu estabelecimento, eu recebo muitas ligações de profissionais querendo que eu vá até os salões dele para dar um aperfeiçoamento para os funcionários deles. Aí eu vou com o maior prazer, porque hoje eu sou o que eu sou, não por causa de mim, mas sim pela fé que eu tenho em Deus. E Deus, Ele é comigo. Eu nunca tirei essa palavra dentro da minha cabeça. Deus é comigo, eu vou vencer. Não foi fácil, dona. Passei por deserto, chorei, fiquei muitas das vezes desesperada, mas sempre confiando em Deus, porque se eu não confiasse em Deus, eu não ia chegar onde eu ia chegar, onde eu consegui chegar. Mas eu tenho certeza que ainda eu vou chegar onde eu quero, desejo mesmo onde eu quero. É isso mesmo, mas também agora já está no caminho certo, né? Já tomei um rumo, isso estava meio mesmo. que perdida, queria, não queria, mas agora eu tenho a certeza do que eu quero, então eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero para mim. É exato, e essa é a palavra. E você, sabe o que você quer? Se for
para a vida financeira, então nós também sabemos que para a sua vida também pode mudar. Basta você tomar uma atitude. Hoje, na Igreja Universal, nós temos a reunião de segunda-feira que é voltada só para a vida financeira. Então, assim como a Valéria, lá você vai receber direção, você vai receber uma palavra e com certeza, isso eu posso te garantir, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Então, você querendo em toda a Igreja Universal, em todo lugar existe uma Igreja Universal, basta você tomar uma atitude de fé e amanhã estar aqui com a gente, assim como a Valéria, contando a sua mudança, sua história mudada em todos os sentidos. Então, eu quero agradecer a Valéria, obrigado, Thaís, e amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário. Deus abençoe a todos. Características que marcam um homem de Deus: o seu coração, a humildade, os seus pensamentos, o temor, a sua fidelidade. Enfim, um homem de Deus precisa estar no altar de Deus. O Bispo Macedo orienta, esclarece sobre o perfil do homem de Deus.